Bom dia, meus irmãos, na paz do Senhor Jesus. Aqui quem vos fala é sua irmã em Cristo, Terezinha Schincariol. Meus irmãos, nessa oportunidade, eu gostaria de deixar uma breve explicação sobre a palavra fé. Você sabe o que significa a palavra fé, meus irmãos? Então, eu trouxe aqui algumas explicações nesse vídeo bem breve, viu, meus irmãos? Para não ser assim, vídeos cansativos, apesar de que a irmã Terezinha é uma benção, né? Gosta muito de falar, mas, irmãos, eu vou ser bem breve. Para que os irmãos possam ter, assim, mais ou menos, o entendimento que significa a palavra fé. Irmãos, fé, eu achei algumas explicações para explicar o que significa a palavra fé. Fé significa acreditar que mesmo que não entendamos todas as coisas, Ele entende que é Deus, né, meus irmãos? Deus entende todas as coisas. Fé é isso, meus irmãos. Fé é acreditar na sua existência e na sua onisciência. É acreditarmos na existência de Deus e na sua onisciência, que é a ciência de todas as coisas, viu, meus irmãos? A palavra onisciência significa isto. É a ciência de todas as coisas, e quem tem a ciência de todas as coisas é somente o nosso Deus verdadeiro. E fé também, meus irmãos, significa a base de uma relação pessoal com Deus. Viu, meus irmãos? Porque se você acredita nele, você vai confiar nele e você vai ter a união com ele. É o que diz aqui, é a base dessa união, é a fé. Não é verdade, meus irmãos? A base significa, por exemplo, quando tem uma construção, para a construção ser firmada, precisa da sua base, do seu fundamento, que é a parte que sustenta. Entendeu, meus irmãos? Então, a fé é a base, é o sustento de uma vida, de uma relação pessoal, viu, meus irmãos? De pessoa para pessoa, de você para com Deus. E também, meus irmãos, fé em Jesus, confiança, significa a confiança nele completamente. Eita, meus irmãos, que coisa linda, né? A fé em Jesus significa confiar. Meus irmãos, é se entregar nos braços dele, crer que ele faz tudo, ele é dono de tudo, ele sabe tudo. Não é verdade, meus irmãos? E ele te sustenta, né? Nesse mundo, nesta vida e na outra vida. Não é verdade? É se entregar completamente, como diz aqui. Fé em Jesus é a confiança completamente nele. Também, meus irmãos, a fé significa a crença intensa na existência de algo. A própria palavra fé significa a crença intensa na existência de algo. E quando nós temos fé em Deus, nós estamos acreditando. Não é verdade, meus irmãos? É a fé, é acreditar, né, intensa na existência de algo. Então, o que nós temos fé e a existência, né, disso que nós estamos falando, não é um algo, é simplesmente um algo, é no Senhor Deus verdadeiro. É aquele que nós acreditamos na existência dele, ainda que não o vemos, mas nós vemos, não é verdade, meus irmãos? Tudo que ele fez e tudo que ele faz, os seus sinais, a sua grandeza, não é verdade, meus irmãos? As suas respostas às nossas orações. Isso é a fé na existência do Deus Todo-Poderoso. E fé também, meus irmãos, é a convicção. A
palavra convicção significa a certeza da existência de coisas que se não vê. É forte, viu, meus irmãos? A fé, são duas palavrinhas bem miudinhas, o F e o E, com um acentinho, mas é tremendo, viu? A fé, meus irmãos, eu já aprendi que é o primeiro degrau da vida cristã, porque se você não tiver fé, você não pode nem crescer nas coisas de Deus, e a palavra de Deus diz: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, a fé é a convicção, a certeza da existência de coisas que se não vê. Só que nós vamos, acreditar na existência, não é verdade, meus irmãos, das coisas de Deus, da glória de Deus. Não é verdade? A nossa fé, a nossa certeza, a nossa comunhão, o nosso amor, toda a nossa intuição é voltada para o Senhor. Não é verdade? Porque nós somos ovelhas dele e somos escolhidos por ele. Então é ele que nos domina e que nos ensina, que nos abençoa, que nos fortalece, que nos dá a certeza das suas maravilhas, da sua salvação, que já aí implica a fé para ser salvo. Não é verdade, meus irmãos? E também a fé é princípio de ação e poder. Por quê, meus irmãos? Porque a fé ela não está morta. Eita Deus, que tremendo, meus irmãos. A nossa fé não está morta, porque ela tem ação e tem poder, como eu estava falando no item anterior. Nós acreditamos no Senhor e Ele nos responde, Ele cuida de nós. Não é verdade? A nossa fé não é morta, porque o nosso Deus verdadeiro, Ele não é morto de forma nenhuma. Então, quando você ora, Ele responde. Ele tem aquela ação, é a fé em ação, tem a resposta, tem o poder, como diz aqui, fé é o princípio de ação e poder, porque há poder nas nossas vidas vindo do Deus verdadeiro, Deus todo-poderoso. Não é verdade, meus irmãos? Então, é um mistério profundo a nossa união com o nosso Deus verdadeiro. Não é algo assim, meus irmãos, que não é contestado, não. Meus irmãos, é algo que é firme, que é, meus irmãos, provado. Não é verdade, meus irmãos? Nós que somos servos de Deus, temos as marcas, os sinais das bênçãos de Deus, da fé no Senhor Jesus, as respostas, uma vida unida com o nosso Deus, uma vida de bênção, uma vida de, meus irmãos, de união com o nosso Deus. Não é verdade, meus irmãos? Da vontade dEle, das respostas dEle, do controle do nosso Deus. Viu, meus irmãos? E eu quero deixar para a meditação dos irmãos Hebreus capítulo 11 e o verso 6, que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam. O que você está esperando, meu irmão? A cada dia, as bênçãos também, para aqui, para essa terra, e também as bênçãos vindouras. Você tem tido, meu irmão, uma vida unida com o Senhor? De bênçãos, de respostas, de poder, de ação, uma vida de fé, uma vida de vitória, uma vida de convicção, de certeza das bênçãos de Deus, da existência de Deus. E a fé é o firme fundamento. O que é o fundamento? É a base, de uma construção, mas não é simplesmente uma base de uma construção, é o firme fundamento, é algo firme, bem firmado, meus irmãos. Não é simples um firmamento. O fundamento, meus irmãos, e a base em si, ela já é uma sustentação. Imagine a fé em Jesus Cristo. Você está firmado nela? Você está firme? Porque a fé é o firme fundamento. Então, ele não é só um fundamento, ele é um firme
É bem, muito bem firmado, meus irmãos, que nós precisamos estar, não é verdade, com a nossa fé dada por Deus, porque a fé é uma virtude também, e a fé, meus irmãos, ela é o primeiro degrau da vida cristã. Viu, meus irmãos? E a fé é dada pelo Senhor. Então, a sua fé é abençoada, é algo vindo de Deus. Não despreze a tua fé, o dom da fé que o Senhor te deu, de crer na salvação, nas bênçãos, de conquistar. Não é verdade, meus irmãos, as bênçãos aqui na terra, porque a palavra de Deus diz em Hebreus 10, 38, o justo viverá da fé. Então você tem que ter fé para conquistar tudo, meus irmãos, as bênçãos espirituais e as materiais também. Porque, meus irmãos, se retroceder, diz lá em Hebreus 10, 38, a minha alma não tem prazer nele. Então, se você está no deserto, tenha fé, porque você vai conquistar a terra prometida. Se você está no deserto da enfermidade, tenha fé. Não sei qual é o deserto da área espiritual, tenha fé. O Senhor, Ele vai prosperar a tua fé, Ele vai te alcançar. Persevera, igual, meus irmãos, aquela mulher cananeia. O Senhor Jesus se agradou da fé dela. Porque a fé dela, irmãos, além de ser perseverante, a fé dela foi humilde, né? O Senhor provou ela. Viu, meus irmãos? Vocês viram que tremendo que é? A fé no Senhor Jesus, a fé, meus irmãos, ela é provada também, para que ela seja fortalecida. Se você está passando pela prova da fé, então persevera, igual aquela mulher cananeia, que está lá em São Mateus 15, 21. Aquela mulher, ela falou, meu Senhor Jesus, até os cachorrinhos comem debaixo da mesa dos seus donos. E o Senhor Jesus falou, ó mulher, grande é a sua fé. Então, meus irmãos, creia, viu? E tenha fé. Meus irmãos, Deus preparando, eu vou estar dando mais explicações sobre a palavra fé, viu, meus irmãos, que tem muita coisa. Viu, meus irmãos, que Deus os abençoe. E eu quero que vocês deixem aí no comentário. Você sabia o que significava a palavra fé? Como está a tua fé? Você gostou de aprender um pouquinho sobre a fé? Deixa aí nos comentários se você conhecia um pouquinho sobre a palavra fé, como está a tua fé, se você tem fé em Jesus Cristo. Então, deixa aí nos comentários, tá bom, meus irmãos? Que Deus os abençoe grandemente, em nome do Senhor Jesus.